Neste vídeo, vamos falar do indicador 7 do Previne Brasil e demonstrar como fazer seu lançamento de forma correta no PEC, o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Então, o indicador 7, ele fala da proporção de pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre. No próprio título do indicador, vimos que teve uma mudança importante. Agora não é somente a solicitação de hemoglobina glicada. Assim como no indicador 6, o paciente diabético também tem que ter uma consulta no semestre. Desta forma, quando o médico ou enfermeiro fizer o atendimento e fazer a solicitação de hemoglobina glicada, já estará atingindo as duas condições, fazendo a consulta e a solicitação de hemoglobina glicada. O profissional tem que sempre lembrar de colocar um código de CID-10 ou CEAP2 no SOAP para esta consulta contar para o indicador como uma consulta sobre diabetes. E uma informação muito importante é que para o Ministério identificar a pessoa como diabética e, consequentemente, para contar para o indicador, essa pessoa tem que ter passado pelo médico ou enfermeiro e esse profissional tem que ter identificado a condição de diabetes dessa pessoa com o código CID-10 ou CEAP2 adequado no PEC. Não conta para o indicador fazer a solicitação de hemoglobina glicada em pessoas que não tenham sido identificadas pelo médico ou enfermeiro como diabética no PEC. E para este indicador, nós temos o parâmetro de 100% e temos a meta, que é de 50%. E eu vou frisar mais uma vez que não podemos nos contentar em bater a meta. Temos que pensar na saúde e qualidade de vida dos cidadãos e, por isso, temos que sempre trabalhar pensando em chegar o mais próximo possível do parâmetro. E uma outra informação muito importante é que não adianta fazer a solicitação de hemoglobina glicada várias vezes dentro de um semestre e não fazer nenhuma solicitação no semestre seguinte. É obrigatório ao menos uma consulta e uma solicitação de hemoglobina glicada a cada semestre. E aqui também nessa nota técnica que o Ministério lançou agora no início de 2022, temos a forma do cálculo deste indicador. No numerador, nós temos pessoas com diabetes, com consulta em DM e solicitação de exame de hemoglobina glicada nos últimos 6 meses. Como este indicador é semestral, mas a análise do Previne Brasil é quadrimestral, o Ministério faz a análise do indicador da seguinte forma. Pega o quadrimestre que estão avaliando, mais os 2 últimos meses do quadrimestre anterior. Dessa forma, estão fazendo a avaliação semestral. Por exemplo, no quadrimestre 1, o Ministério faz a contagem das solicitações de hemoglobina glicada feitas em novembro do ano anterior até abril. No quadrimestre 2, é contado de março a agosto e no quadrimestre 3, de julho a dezembro. E aqui no denominador, nós temos o número de pessoas com diabetes no CISAB ou, caso a sua base não estiver atualizada e não tiver no mínimo de 85% da estimativa que o Ministério faz de pessoas com diabetes no seu município cadastradas, o Ministério vai pegar a estimativa deles para fazer o cálculo deste indicador. Então, essa aqui é a estimativa do Ministério. O CISAB pega as informações do PEC. Então, para o cidadão constar no CISAB como diabético, primeiramente ele tem que estar devidamente cadastrado e vinculado a uma equipe e ter a condição de diabético identificada no cadastro individual pelo ACS. E também tem que ter uma consulta com o médico ou enfermeiro na qual o profissional colocou o código CID-10 ou CEAP2 adequado no SOAP. Então, aqui a gente tem a grande importância do agente comunitário de saúde em fazer o cadastro e fazer o cadastro bem feito e de qualidade. E para finalizar sobre a nota técnica, eu aconselho a todos os profissionais a lerem. Nela encontrarão todos os códigos CEAP2 e CID-10 que vão precisar utilizar, além de todas as informações necessárias sobre o indicador e também recomendações de como melhorar o indicador em seu município. E agora vamos para o guia de qualificação do indicador 7. Observe que este guia ainda não foi atualizado pelo Ministério, então o título do indicador ainda está com o título do ano até 2021. Mas este guia ele é muito importante que ele nos mostra o profissional quem registra. Então, para o indicador 7, quem pode fazer o registro é somente o médico ou o enfermeiro, tá? E ele também nos mostra como fazer este registro de forma adequada.
Então, a forma correta de fazer a solicitação do exame de hemoglobina glicada é vir cá no final do SWAP, na parte de exames, depois no botão de solicitações do atendimento, e na janela que abre, a gente vai procurar aqui em exames a opção de dosagem de hemoglobina glicosilada, ok? Esta é a opção que a gente tem que estar selecionando. Depois a gente coloca uma justificativa para o procedimento e podemos salvar. Depois, cá na parte de avaliação, no campo de problema e ou condição detectada, nós temos que indicar o código CIAP2 relacionado a diabetes, para essa consulta constar como uma consulta sobre diabetes. E aqui a gente tem diversos códigos que a gente pode estar utilizando, tá? No caso, temos o CIAP2 e os códigos do CID-10. Agora vamos para o PEC para demonstrar como fazer essa solicitação na prática. Então, aqui no SWAP, nós vamos no campo de avaliação e aqui em problema e ou condição detectada, nós podemos usar o código CIAP2T89, que é diabetes insulino dependente, ou o T90, que é o diabetes não insulino dependente, ok? Caso o profissional prefira, ele pode estar utilizando o código CID-10 também. Tem diversos códigos CID-10 que são aceitos para a condição de diabético, e esses códigos estão listados na nota técnica. Após escolher o código correto, temos que clicar em confirmar, e é sempre importante, antes de clicar em confirmar, vou colocar aqui novamente o código, a gente clicar nessa caixinha aqui, inserir na lista de problema / condição como ativo, e aí sim confirmamos. Então, antes de mais nada, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer no prontuário da pessoa. Somente assim, o Ministério vai reconhecer essa pessoa como diabética e vai estar contando para o indicador. Não adianta ficar fazendo a solicitação de exame de hemoglobina glicada sem antes ter identificado essa pessoa no SWAP como diabética. E a partir daí, sempre que for fazer a solicitação do exame de hemoglobina glicada, é importante virmos aqui no campo de problemas, condições e alergias e olharmos se essa pessoa tem a condição de diabética como identificada, como ativa, tá? Podemos observar que essa pessoa, além de diabetes, ela também tem hipertensão. Então, se não tiver essa condição como ativa aqui, é porque essa pessoa ainda não passou pelo profissional que a identificou como diabética. Então, primeira coisa, viemos aqui, ok, essa pessoa já está identificada como diabética, agora sim a gente pode estar fazendo o lançamento da solicitação do exame de hemoglobina glicada para ela. Agora, a gente vem aqui em SWAP, e um erro muito comum é fazer a solicitação aqui, através desse campo de exames e solicitações solicitados e ou avaliados na parte do objetivo, tá? Nunca deve ser feita a solicitação por aqui. Aqui nós vamos fazer somente a avaliação. Onde a gente faz a solicitação, então? A gente vem cá no final do exame, do SWAP, e vem em exames. Aqui clicamos em solicitações do atendimento e em adicionar exame comum. Nessa janela que abre, nós podemos estar pesquisando por glicada. Aí a gente vem nessa opção aqui, ó, dosagem de hemoglobina glicosilada. Selecionamos e clicamos em salvar. Assim, esqueci de uma parte importante que a gente tem que colocar uma justificativa para esse procedimento, que é um campo obrigatório. Só depois disso, clicamos em salvar. Aqui eu vou cancelar porque é só uma demonstração, mas a partir do momento que a gente salvou, na próxima consulta, quando o paciente vier com o exame pronto para a gente fazer a análise, a gente vai no SWAP e vem nesse campo aqui, na parte do objetivo, viemos aqui e o exame vai estar aqui como solicitado. E aqui, como eu disse antes, vamos fazer a avaliação do exame. Nunca fazemos a solicitação por aqui. Para fazer a avaliação, é só a gente clicar na setinha, que vai abrir as informações das solicitações, e aqui é onde a gente vai colocar a avaliação, o resultado desse exame, certo? E é muito importante que a gente venha no campo de avaliação, sempre que for solicitar ou avaliar o exame, e colocar o código
T89 ou T90, para que essa consulta seja identificada como uma consulta sobre diabetes, tá? Se não colocarmos, essa consulta não vai estar contando para o indicador, ok? Então é isso que eu tinha para passar para vocês, espero ter ajudado, e qualquer dúvida que persistir, podem estar entrando em contato comigo.